Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Carvalho Guimarães, eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Grande ABC, fiz o mestrado e o doutorado na Engenharia Florestal na Universidade Federal de Lavras e o pós-doutorado na Fitotecnia também na Universidade Federal de Lavras. Gostaria muito de agradecer pelo convite de estar aqui falando, conversar sobre questões ambientais, debater, conscientizar, é sempre muito importante. A gente observa, né, uma demanda cada vez maior por soluções em relação aos impactos ambientais que o ser humano vem causando, e o conhecimento, ele sempre é muito positivo nesse sentido. A gente viu agora, né, estamos vendo, na verdade, na pandemia, como que o conhecimento científico acerca dos vírus, acerca dos locais de onde esse vírus pode ter vindo, acerca de vacinas, de possíveis modos de transmissão, como isso contribuiu para que a gente conseguisse lidar de uma forma um pouco menos difícil com isso tudo. Então, o conhecimento prévio foi muito útil nesse sentido. E isso a gente estende para todas as questões ambientais. Conhecer, estudar, entender esses mecanismos são muito importantes. Gostaria muito de estar fazendo essa palestra de forma presencial, mas infelizmente, em virtude aí da mencionada pandemia, ainda não é possível. Eu espero que o mais rápido possível a gente consiga voltar aí aos encontros presenciais. O tema da minha palestra é preservação de nascentes. Sei que outros professores, outros palestrantes falarão sobre a água, sobre poluição na água. Então, preservação de nascentes é um pedacinho da questão tão importante relacionada à água, ok? Para vocês se situarem, eu vou fazer uma pequena introdução, falar sobre a importância da água também de forma sucinta, importância e tipos de nascentes, impactos ambientais em nascentes, legislação ambiental e preservação de nascentes. Cada um desses temas daria uma palestra individual. Então, a gente consegue falar durante muito tempo, com muitos argumentos sobre sobre vários desses termos, vários desses tópicos que eu acabei de mencionar. Como a gente tem restrição de tempo e a ideia é uma introdução mais geral no assunto, então eu vou passar pelos tópicos e eu espero que fique claro para vocês a importância do conhecimento nesse sentido. Como recurso natural, né, a água aí, ela é essencial para que a vida aconteça. Então, tanto quando falamos em componente bioquímico dos seres vivos, a maior parte das reações enzimáticas, enfim, acontecem na água, quanto como meio de vida. Então, existe uma dependência enorme, né, das espécies vegetais, animais, de todas as formas de vida, na verdade, com relação à água. É um recurso extremamente importante e necessário para que a vida aconteça. Além de toda essa questão biológica, nós ainda utilizamos a água também na agricultura, pecuária, indústria, meio de transporte, geração de energia. Então, é indiscutível hoje em dia o tamanho da importância desse recurso. Com relação à disponibilidade, existe uma falsa ilusão de que nós temos esse recurso de forma indisponível. Então, mas o planeta, 3/4 da superfície é de água, deveria chamar planeta água, não planeta terra. Claro, né, quando a gente tem essa visão geral, realmente, a nossa porção de água é muito grande. Mas nem toda a água que nós vemos, é o que chamamos de água disponível para uso. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei esses dados justamente para trazer essa reflexão. Dos 100% da água do planeta, 97% está na forma de água salgada, entre 97 e 97,5%. Então, só nisso, a gente já tira uma porção gigantesca do que poderia estar disponível para uso. Por exemplo, na agricultura. A gente não consegue fazer irrigação com água salina, com água salgada. Sobra aí em torno de 2,5%, 3% do que nós chamamos de água doce ou água potável. Desses 3%, que já é muito pouco quando pensamos lá nos 100% anteriormente, né? O número já caiu drasticamente, ainda tem mais um porém. Nesses 3%, 70% está na forma de calotas polares e geleiras,
águas subterrâneas em torno de 29%, e o que chamamos de outros reservatórios, rios, lagos, enfim, 1% somente. Então, aqui a ideia é que as pessoas tenham consciência e que compreendam que esse recurso não é um recurso tão abundante assim quanto nós pensamos. Então, precisamos ter um cuidado muito grande com o recurso água, ok? Então, essas águas subterrâneas, aqui entra um pouco já no que iremos falar sobre nascentes. As nascentes nada mais são do que esse encontro da água subterrânea, essa vazão da água subterrânea, o afloramento de água subterrânea para a superfície. Então, esses valores, a ideia é que fique muito claro que o cuidado precisa. Muita gente fala, mas tem tanta água, e não é bem assim. Em relação ao Brasil, a título de curiosidade, nós temos a maior reserva mundial de água doce do mundo, né? A maior reserva mundial de água disponível. Praticamente, todas as nossas atividades econômicas dependem da água, as principais são agricultura e pecuária, mas a gente também tem uma produção energética, a matriz energética brasileira depende 65% aproximadamente das hidrelétricas. Então, também, já aí temos uma dependência tanto em relação à pecuária e agricultura, quanto em relação à produção de energia. Meios de transporte e também indústria. Então, as indústrias utilizam, para vocês terem ideia aqui, 180 mil litros de água por segundo. Então, é um recurso, mais uma vez, né, para enfatizar, um recurso essencial para todas as nossas atividades, para a forma de vida econômica também que vivemos atualmente. Infelizmente, embora o Brasil tenha a maior reserva mundial, né, de água disponível, 40% da nossa água, das nossas águas, estão dentro do que a gente chama de ameaça moderada ou ameaça alta. E isso é extremamente preocupante. Então, temos sim uma reserva muito grande, mas não estamos cuidando tão bem assim. Voltando no que eu falei lá no comecinho, eu sei que vocês terão uma palestra aqui sobre poluição da água, então provavelmente ali dá para vocês terem uma noção muito maior de quais são essas formas de poluição, o que está acontecendo, qual é esse mau uso da água. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas saibam que aqui no nosso país, quase 50% da nossa água é considerada, já está dentro de algum nível de ameaça. A gente fala muito que a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Nosso país é muito extenso, então existem alguns locais, nesse mapinha aqui ao lado, na imagem, existem alguns locais que nós temos abundância realmente desse recurso. Existem outros locais que a gente já sabe que a contaminação é muito grande, por fertilizantes, por exemplo. Outros, nós temos uma escassez alarmante do recurso. Então, o Brasil é um país muito extenso, então sim, né, nós temos essa disponibilidade, mas ela é muito fragmentada devido a várias características do país, e também estamos com essa problemática toda em relação à ameaça dos nossos corpos hídricos. A água, né, como que funciona esse ciclo da água? Então, essa circulação, esse movimento da água no planeta, ele tem várias etapas. Então, a água, inclusive, ela muda os seus estados físicos, mas a gente ainda tem esse conceito do cíclico. Uma das partes importantes, eu coloquei aqui sobre o ciclo hidrológico, também não vou me ater a isso, mas é exatamente essa que eu coloquei que está circulada em vermelho, que é onde entra a parte das nascentes. Uma dessas etapas é a precipitação da água e a infiltração da água, né, da substância, no solo. Então, quando acontece a infiltração no solo, vai acontecendo um reabastecimento do que nós chamamos de locais de armazenamento de água subterrânea. Essa etapa é extremamente importante, inclusive a infiltração no solo. O solo, devido a várias características físicas e químicas, ele também faz uma filtragem dessa água. Então, existe uma cadeia toda ligada, onde nós temos o aporte ou o reabastecimento da água subterrânea. Essa água subterrânea, ela em determinados pontos, de acordo com o relevo, ela vai aflorar.
Então você tem um encontro, aqui dá para ver na imagem, onde você tem água subterrânea e acontece o afloramento dessa água subterrânea para a superfície. Então, isso é uma etapa extremamente importante dentro do ciclo hidrológico. Quando a gente fala em impactos ambientais, também é muito difícil conseguir isolar tudo isso. Então, às vezes, nós estamos falando sobre impacto ambiental do ar. Então, por exemplo, chuva ácida. Mas quando a água precipita, ela carrega alguns elementos que vão contaminar corpos d'água e solo. Quando falamos em lixões, os lixões a céu aberto, eles também, pela liberação de substâncias da decomposição, contaminam o lençol freático, contaminam a água subterrânea, contaminam o solo e liberam gás metano para a atmosfera. Então, os impactos ambientais, eles, na maioria das vezes, eles estão muito atrelados, ok? Então, em relação ao ciclo, o importante aqui é que vocês compreendam que uma das etapas é exatamente a precipitação, a infiltração da água no solo, promovendo, né, ou gerando esses locais de armazenamento de água. A velocidade com que a água se movimenta no solo, ela é muito menor do que a velocidade na superfície. Então, mesmo em épocas de escassez de água, de escassez hídrica, como a movimentação abaixo do solo é muito mais lenta, acaba que essas reservas, elas suprem, né, aquela escassez ou aquela necessidade dos corpos hídricos superficiais. Esse ciclo hidrológico, né, eu já mencionei, mas funciona como uma engrenagem mesmo. E essa parte das nascentes, né, esses reservatórios subterrâneos com afloramento para a superfície, é um dos elos, um dos gomos de toda essa engrenagem que precisa estar funcionando. Qualquer problema em alguma dessas etapas ou qualquer evento diferencial em alguma dessas etapas acaba gerando uma consequência aí, o que nós chamamos de efeito dominó, ok? A título de curiosidade também, a velocidade com que a água circula nessas fases, né, do ciclo, ela depende de inúmeros fatores. Então, você tem aí topografia, temperatura, tipo de solo, qual é a cobertura vegetal, qual é a altitude. Então, a gente tem aí locais, né, eu mencionei no slide anterior, sobre como no Brasil a gente tem diferentes características, então a gente também acaba tendo um ciclo hidrológico com impactos diferenciados. Com relação, aqui desculpa, eu passei o slide. Com relação à parte de curiosidades também, né, só para vocês entenderem a importância do nosso país e por que a gente chama tanto atenção também para a questão das águas, nós temos a maior reserva, o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta, tá? Então, quando a gente fala em aquífero, nós estamos falando de grandes reservatórios de águas subterrâneas e localizados a centenas de metros de profundidade. Então, a extensão do Guarani chega a pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, então gigantesco. Alguns outros países, Uruguai, Argentina, Paraguai, também estão acima desse aquífero, mas vocês podem ver aqui na imagem, o Brasil, a maior extensão do aquífero Guarani está aqui no nosso país. Com relação às nascentes, eu mencionei ali anteriormente, quando eu estava falando do ciclo hidrológico. Então, definindo, né, fazendo uma definição simples, nascente é o afloramento do lençol freático. Então, toda essa água subterrânea que eu mencionei anteriormente, em determinados pontos, vai acontecer esse afloramento da água. Então, é o elo, as nascentes, elas são o elo entre água subterrânea e superfície. Aqui na imagem abaixo dá para vocês também terem essa noção de forma bem clara. Essa água que circula, em determinado momento, ela aflora e é justamente a água dessas nascentes que vão formar o que nós chamamos de água de acúmulo, como represa, e formar os cursos d'água, como ribeirões e rios. Ali na imagem ao lado, também na segunda imagem, dá para vocês entenderem como que as nascentes vão contribuindo para que aconteça esse aporte de água em corpos d'água. Elas são a base para o surgimento e conservação de rios, lagos e córregos. Então, quando você tem nascentes, por exemplo, secando,
com certeza a vazão daquele corpo d'água que depende dessa água, dessa nascente, ela também vai diminuir. É um problema gigantesco em relação aos impactos ambientais. E é uma das etapas mais importantes, como eu mencionei anteriormente, porque é o elo, tá? Entre subterrâneo e superfície. Então, a gente fala, claro, né, de uma forma didática, que as nascentes é como se fossem a torneirinha. É dali que a água que está no subsolo migra para a superfície. Existem alguns tipos de nascentes, eu também não vou me ater muito a essas características, é só para vocês saberem que essas denominações, essas definições, elas são importantes até no sentido de pensarmos em algum tipo de prática para proteção de nascente. Cada nascente, cada grupo de nascentes tem uma característica diferente, então essas atitudes também devem ser diferenciadas. Temos, quanto à posição no terreno, que nós chamamos de nascentes fixas e móveis. As fixas, o nome é autoexplicativo, elas não mudam de posição, e as móveis podem acabar brotando, vamos dizer assim, né, aflorando em locais diferentes, dependendo da saturação do lençol freático. Temos também com relação à duração do fluxo. Então, as nascentes perenes, intermitentes e temporárias, são as três classificações. Algumas também, nome autoexplicativo. Perenes são aquelas que estão presentes o ano todo. É claro que o fluxo, a vazão vai mudar, né, vai alterar, dependendo da quantidade de água e etc. Mas essas nascentes estão sempre ali, às vezes com uma quantidade menor de água, às vezes uma quantidade maior, mas elas estão presentes ao longo de todo o ano. As intermitentes fluem durante as estações de chuva e secam nas épocas de estiagem. Então, isso é uma coisa que nós chamamos de sazonal. Todo ano, na época de muita chuva, a nascente, você consegue ver esse afloramento. Quando temos uma época de seca ou a época de estiagem, né, aqui no nosso país, por exemplo, isso é muito pontual, né? A gente tem o inverno, por exemplo, mais seco e o verão mais chuvoso. Mas aí esses fluxos, eles duram durante um tempo e depois, quando entra na estiagem, o fluxo de água é interrompido. E as temporárias ou efêmeras, aí é uma resposta direta à precipitação, não necessariamente a uma estação do ano. Então, aqui é só a título de curiosidade mesmo, para vocês verem que até para propor medidas de preservação, nós precisamos ter uma atenção muito grande para qual é o tipo de nascente que nós estamos lidando. Os impactos ambientais são muitos, as questões ambientais são extremamente importantes, eu falei lá no começo também, precisamos discutir isso cada vez mais. Como impactos ambientais, aqui uma definição geral, né? Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, biota, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Os impactos ambientais, nós temos vários tipos e, infelizmente, como eu disse também já, esses impactos eles podem estar interligados ou entrelaçados, muitas vezes um tipo de impacto em um determinado local, ele não vai ser necessariamente pontual, esse impacto pode acabar se perpetuando, falei lá sobre o efeito dominó. Aqui eu coloquei algumas imagens de tipos diferentes de impactos ambientais, né? Impacto no solo, impacto na biodiversidade, impacto no ar, impacto na água. Então, infelizmente, as nossas ações acabam gerando esses impactos. E conhecer o meio é sempre uma excelente forma de tentar minimizar tudo isso. Quando falamos de impactos ambientais em nascentes, infelizmente também temos vários tipos, e esses vários tipos já estão descritos. Coloquei aqui alguns títulos de reportagem só para vocês terem noção de que realmente precisamos ter um olhar cuidadoso para isso. Então, a gente tem impacto como seca da nascente, temos contaminação de nascente, seja por fertilizante, seja por agrotóxico, seja por água de lixão, por substâncias, né? O famoso chorume, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, esse impacto, ele já foi, esses impactos, eles já foram descritos e, infelizmente, eles acontecem com uma frequência muito maior do que imaginamos.
Os principais impactos aqui também de forma geral, retirada de cobertura vegetal, né? Então corte de florestas nativas. O que nós chamamos de mata ciliar são aquelas matas que na primeira imagem dá para ficar claro, são essas matas que permeiam os corpos d'água. A gente chama de mata ciliar porque funciona como uns cílios mesmo, como uma proteção para esses corpos d'água. Uma das principais coisas que acontecem quando essa água é removida, quando essa vegetação é removida, é o que vocês estão vendo nas duas figuras aqui à direita. Então começa, e também na figura aqui no meio, né, tem essas etapas de como acontece o famoso assoreamento. As raízes das árvores, elas vão conter o solo, elas têm essa capacidade de segurar a terra. Então, isso dá uma firmeza para o solo daquele local que quando você tem uma chuva, por exemplo, aquela terra não é arrastada, ou pelo menos não é arrastada em grandes quantidades. Quando a cobertura vegetal é retirada, o que acontece é exatamente o arraste de terra e de qualquer outra, e com substâncias e etc., que estejam ali no local. Então vai acontecendo nessa figura abaixo aqui à direita, dá para ver direitinho como que essa terra foi sendo arrastada e como que isso vai diminuindo a vazão do corpo d'água. Isso é o que chamamos de assoreamento. Então, a gente fala que o rio, né, ou aquele corpo d'água, ele vai sendo soterrado ao longo do tempo. Imaginem isso numa nascente. Então, uma nascente, muitas vezes as nascentes são pequenas, né? E o assoreamento ele pode acontecer de forma muito rápida, caso a cobertura vegetal seja retirada. As raízes das árvores também, elas fazem caminhos na terra, auxiliando na infiltração da água da chuva, lá falando, né, voltando em toda aquela ideia do ciclo hidrológico. Então, nós temos um problema gigantesco com a retirada de cobertura vegetal. Queimadas, que também acabam contribuindo para essa retirada, contaminação advinda de lixões, agricultura e resíduos da pecuária. Mencionei isso lá atrás rapidamente, mas aqui sobre os lixões, então esses lixões que nós chamamos de lixões a céu aberto, tem vários tipos de impacto, mas um deles é a liberação do chorume. O chorume nada mais é do que o resultado da decomposição de tudo aquilo que está no lixão, muitas vezes com substâncias tóxicas e etc. Então, quando o solo não é impermeabilizado, antes de acontecer essa deposição dos lixões, esse líquido, o chorume, ele vai infiltrar no solo, contamina o solo e chega aos lençóis freáticos. Então, um problema gigantesco quando temos algum tipo de lixão muito próximos a nascentes. Outro problema, resíduo de agricultura, lá no slide anterior eu mostrei algumas reportagens, então já vários relatos sobre, infelizmente, nascentes e corpos d'água sendo contaminados. Por quê? Porque na agricultura, né, utiliza-se muito fertilizante, defensivo agrícola. Se o corpo d'água ou a nascente estiver muito próximo, mais uma vez, né, quando chove, pode acontecer o arraste dessas substâncias químicas, causando contaminação. Pastoreio intensivo, então também aqui na última imagem abaixo, tem dá para ter uma ideia do que é o que nós chamamos de pisoteamento de nascente. Então os animais eles vão beber água nesses locais, e com o passar do tempo vai acontecendo o pisoteamento dessa nascente. E isso também vai tirando, né, o que nós chamamos vai impermeabilizando, na verdade, o solo, vai compactando esse solo e a nascente pode acabar sendo soterrada por causa disso. Mau planejamento na construção de estradas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê isso com muita frequência. Então você está passando, por exemplo, na estrada e vê uma bica d'água, né? O que a gente, ali tem uma bica d'água. A bica d'água nada mais é do que uma nascente. Eles fazem a canalização da água, claro, mas a nascente está ali próxima. Então, também é um problema muito grande, porque você interrompe o fluxo de água naquele local. E loteamentos em locais impróprios também isso acontece muito. Então, tem que ter toda uma consciência e uma visão, fazer um estudo ali de impactos ambientais, de qual é o local onde esses empreendimentos estão sendo realizados. Aí uma pergunta que fazem sempre, né? Poxa, mas não tem lei? Como assim, né? A gente já sabe desses impactos, a gente já tem esses relatos
dos impactos. Não existem leis? Existem, claro que existem. Então, cada vez, né, a ideia é que essas leis sejam aprimoradas de acordo com o nosso conhecimento, mas existe a legislação ambiental protetora de nascentes e corpos d'água. De novo, né, mencionei lá no começo, legislação ambiental daria uma palestra gigante só sobre esse tema, mas eu não posso me estender muito. Então, a legislação ambiental ela também tem esse olhar diferenciado para como é cada região, qual é o tipo de vegetação que você tem ali, qual é o tipo de impacto, enfim. Então, mesmo quando falamos em corpos d'água, essa legislação ela vai variando muito. Mas, de uma forma bem geral, nós temos a legislação ambiental, né, ou que protege, ou que rege como vamos controlar ou como vamos lidar com o que chamamos de áreas de proteção permanente. E os corpos d'água e nascentes estão dentro dessa classificação. Então, áreas, né, a proteção, as APPs, ou áreas de proteção permanente, são áreas localizadas ao redor de nascentes, lagos, rios, topos de morro, encostas com declividade superior a 45 graus, as restingas e locais com altitudes superiores a 1.800 metros, ok? Então, aqui também coloquei algumas imagens para vocês entenderem quais são essas áreas de proteção permanente. Já mencionei, vou repetir, daria muitas palestras só para falar sobre áreas de proteção permanente e legislação ambiental, mas sim, nós temos as leis que regem a forma como podemos utilizar, né, esses recursos. Aqui só para dar um destaque, né, quando falamos em legislação ambiental e em áreas de proteção permanente, está ali, nascentes, lagos e rios. Como funciona isso? Claro, também estou falando de uma forma bem geral, mas para vocês entenderem, existe a metragem ali de proteção. Então, por exemplo, aqui na imagem dá para ter uma ideia boa sobre isso. Se você tem um rio, por exemplo, com uma largura menor do que 10 metros, você tem obrigatoriamente que manter uma mata ciliar de 30 metros. Se você tem um corpo d'água ali de 10 a 50, a mata ciliar 50 metros. Então, isso tudo vai variando com a extensão, com a largura do rio. Então, existe toda uma regra, toda uma legislação sobre quanto deve ser mantido de vegetação, porque lembram também que eu mencionei lá atrás o tamanho da importância de uma mata ciliar. Então, qualquer empreendimento, qualquer coisa que vá ser feita ou realizado, tem que respeitar esse distanciamento dos corpos d'água e respeitar a vegetação que ali está. Para as nascentes, eu dei um destaque aqui, ó. A legislação obriga que exista a proteção das nascentes em um raio de 50 metros, ok? Então, esse raio de 50 metros é o que a legislação obriga, que deve ser mantido, tanto a vegetação quanto o distanciamento para qualquer tipo de atividade. De novo, existem vários tipos de empreendimentos, existem várias leis sobre tudo isso. Vale a pena dar uma olhada de uma forma mais aprofundada, mas de forma geral está aí, 50 metros de raio para as nascentes. Então, é uma obrigação de qualquer proprietário rural, em qualquer área onde as nascentes estejam localizadas, que isso seja mantido, que essa regra seja respeitada. Quando falamos de qualidade das águas, né? Então, está aqui proteger os mananciais superficiais e subterrâneos através da manutenção dessas matas ciliares para diminuir, né, erosão, promover reflorestamento de áreas devastadas pela exploração, tratar esgotos domésticos e industriais, evitando contaminação, aplicação das leis e fiscalização. Então, eu falei um pouquinho, né, sobre quais são os tipos de impactos ambientais em nascentes, os principais, falei um pouquinho sobre as leis, e uma coisa que vale muito, que a gente precisa ter uma atenção muito grande, é sobre fiscalização, porque de nada adianta uma legislação existente e uma fiscalização que não verifica se isso realmente está sendo aplicado ou está sendo respeitado. Então, é muito importante que, além da legislação, a fiscalização também seja feita de forma correta.
muitos impactos ambientais, eles podem ser considerados como irreversíveis. Então, dependendo da extensão desse impacto, a gente não consegue mais reverter o processo. Muito importante, por isso, né, que a gente não deixe chegar nesse ponto, ok? Aqui uma forma de preservação, né? Hoje também fala-se muito nessas 5 etapas. Então tá ali, ó, identificou a nascente, cercar essa nascente. Então é sempre importante para você evitar que pessoas, animais e etc. Cheguem ali naquele local. Limpar a área, dependendo, né, se for uma área de nascente que já está impactada, antes de qualquer coisa, tem que ter a limpeza dessa área, controlar a erosão, de novo, também, dependendo do tipo de erosão que nós temos, muitas vezes precisa da utilização de alguns tipos de técnicas para diminuir até que a gente tenha uma recuperação, por exemplo, após o plantio. Então, algumas técnicas podem ser utilizadas e o replantio de espécies nativas. Claro que aqui eu estou mencionando já uma nascente já com possíveis impactos, mas em uma área rural, por exemplo, caso não haja um impacto, o correto, né, é que pelo menos essa nascente esteja cercada e que a mata que está no entorno não seja retirada. A mata ciliar é a principal protetora realmente dos corpos d'água. E, claro, diminuir ou fazer qualquer tipo de empreendimento com uma distância suficiente para que aquela nascente não seja contaminada, tá? Então, além, né, nós temos todas essas etapas que são importantíssimas para que as nascentes estejam preservadas e para finalizar, né, conscientização e educação ambiental. Mencionei já anteriormente, não adianta nada termos leis rigorosas e não existir fiscalização e conscientização. Esse é um ponto importantíssimo também. É claro que muito dos impactos ambientais causados são feitos, infelizmente, de forma consciente, mas muitas vezes, não necessariamente. Muitas vezes, quando esses corpos d'água, essas nascentes, por exemplo, estão em áreas de produtores, pequenos produtores, às vezes a conscientização, a educação ambiental ali ainda não foi reforçada. Então, a gente vê muitas entrevistas com produtores rurais, pequenos produtores rurais, dizendo: eu não tinha noção, eu não tinha conhecimento do tamanho do impacto, do tamanho do problema, de eu mexer em alguma coisa aqui na minha terra, como que isso pode gerar impactos futuros ou como isso pode gerar um efeito dominó. Então, a educação ambiental, ela precisa estar presente para todos os seres humanos. É a única forma, quer dizer, né? É uma das formas, uma das principais, na verdade, para que a gente consiga diminuir o nosso impacto ambiental no planeta. Como educação ambiental, também só para a gente fechar, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que estejam aí, né, relacionadas ou voltadas para a conservação do meio ambiente e bem de uso comum do povo, para que a gente mantenha a nossa qualidade de vida e a sustentabilidade no nosso planeta. Como eu mencionei também anteriormente, nós temos impactos em vários ambientes e, infelizmente, existe um ponto de irreversibilidade desses impactos. Então, a gente precisa ter uma consciência muito grande sobre o que está sendo feito e estudar cada vez mais para conseguir minimizar tudo isso, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro qual é a importância da preservação das nascentes com relação aos corpos d'água e quais são os principais impactos ambientais em nascentes, ok? Agradeço mais uma vez, para mim foi um prazer falar com vocês aqui. De novo, espero que esses encontros possam se tornar presenciais com uma velocidade rápida, que a gente saia disso tudo o mais rápido possível, e agradeço muito pela atenção.